Continuando com nossas aulas de simetria molecular, agora vamos passar para a parte 3. Para fazermos o reconhecimento da simetria, é muito útil reconhecer imediatamente o grupo pontual de algumas moléculas. Por exemplo, no caso das moléculas lineares, nós temos dois grupos pontuais, C infinito V e D infinito H. No caso do C infinito V, são moléculas lineares que não possuem centro de inversão, como por exemplo HCl ou o ácido cianídrico, HCN, cianeto de hidrogênio. No grupo de pontos D infinito H, são de moléculas lineares que possuem centro de inversão, como por exemplo o CO2 ou o difluoreto de berílio, BF2. Passando para os grupos de baixa simetria, que são aqueles que possuem um ou dois elementos de simetria apenas, nós temos os seguintes grupos: C1, CS e CI. Observando o primeiro exemplo dos grupos C1, nós temos aqui dois exemplos onde, observando melhor as estruturas, nós vemos que eles não possuem nenhum elemento de simetria a não ser a identidade, que significa fazer um giro de 360 graus com a molécula ou nada. Ou seja, essa molécula não possui outro elemento de simetria, logo ela pertence ao grupo de pontos C1. Por que ela é assim? Verificamos que ela tem 3 átomos diferentes, além do nitrogênio. Logo, é impossível a gente fazer qualquer operação de simetria com essa molécula para deixá-la numa posição idêntica à inicial. Passando para o segundo exemplo, nós temos o grupo de pontos CS, que são grupos que possuem a identidade e um plano de simetria. Observando esses dois exemplos, como o cloreto de nitrosila e o cloreto de metanoíla, nós vemos rapidamente que ela possui o plano do slide como um elemento de simetria. Logo, são moléculas que possuem um sigma, então pertencem ao grupo de pontos CS. No terceiro exemplo, são moléculas que possuem identidade e um centro de inversão, ou seja, pertencem ao grupo de pontos CI. No exemplo abaixo, eu mostro um 2 de cloro, um 2 de fluoro, etano, onde, passando através do centro, nós vemos a presença de um centro de inversão, se nós olharmos aqui a projeção de Newman. Logo, essa molécula pertence ao grupo de pontos CI. No quarto exemplo, passamos para os elementos que possuem alta simetria, ou seja, são elementos como o icosaedro, IH, que possui 20 faces triangulares, como o exemplo do dodecaborato B12H12-2, onde nós possuímos 12 eixos C5. Observem que aqui o icosaedro, que é um sólido que possui 20 faces triangulares, está inscrito dentro de um cubo para facilitar a visualização dos eixos de simetria. No caso aqui, ó, no conjunto das 5 faces dos triângulos, nós temos um eixo C5. Passando para o próximo exemplo, nós temos o octaedro, como o complexo hexacianido cobaltato 3, mostrado aqui nessa fórmula. Ele está inscrito dentro de um cubo também. Nós vemos aqui 8 faces triangulares, 4 faces superiores e 4 faces inferiores, o que leva à obtenção do sólido octaédrico. Passando para o próximo exemplo, nós temos o tetraedro metano, que é um sólido que apresenta 4 faces triangulares. No caso, o tetraedro ele apresenta 4 eixos C3, que são esses que passam nesses vértices aqui do nosso cubo. Então, o tetraedro ele foi inscrito dentro do cubo para facilitar a visualização dos elementos de simetria. Passando agora para os exemplos que possuem eixo próprio de rotação e não são tão simétricos ou não são lineares, começamos com o primeiro exemplo, que é do grupo de pontos CN, como do peróxido de hidrogênio, que nós já vimos no exemplo na aula anterior, que possui apenas um eixo C2, que passa aqui no meio das ligações entre os dois átomos de oxigênio, pertencendo então essa molécula ao grupo de pontos C2. O próximo exemplo são de moléculas que possuem um eixo próprio de rotação e também um sigma-H. E esse sigma-H é um plano perpendicular ao eixo próprio de rotação. No caso, essa molécula trans 1,2 de cloroeteno, ela possui um eixo C2 que passa no meio da ligação dupla. Se girar essa molécula de 180 graus, a gente chega numa posição indistinguível da original, ou seja, esse cloro sai dessa posição e vem para esta.
o hidrogênio sai dessa posição e vem para esta. Nós vemos também a existência de um plano, que é o plano do papel. O mesmo acontece com a molécula de diazeno, que tem um eixo C2 que passa aqui no meio das ligações e que a gente fizer um giro de 180 graus, nós vamos chegar na mesma configuração original, inicial, e nós temos também a presença de um plano, que seria o plano do papel. Logo, essas moléculas pertencem ao grupo de pontos C2H. Observem que elas não são iguais, elas têm geometrias diferentes, mas elas possuem a mesma simetria. O mesmo acontece quando a gente analisa a molécula de água e a molécula de tetrafluoreto de enxofre. A molécula de água é uma molécula angular e a molécula de tetrafluoreto de enxofre tem geometria de gangorra. No entanto, elas pertencem ao mesmo grupo de pontos C2V, porque elas possuem um eixo C2, que é girado 180, e possuem dois planos σV, que são colineares com esse eixo de maior ordem. No caso, o plano da água é o plano do papel, e o segundo plano é um plano que divide a molécula aqui ao meio. O mesmo acontece com o SF4, onde a gente tem um eixo C2 que é girado 180, esse flúor passa para essa posição e esse para essa posição. Aqui é para frente e para trás, né, a representação de cunhas. E aí a gente verifica que ele também possui dois planos de simetria, assim como a água. Um plano que divide a molécula aqui e um plano que vai dividir as ligações aqui. Então, essas moléculas possuem geometrias diferentes, mas a mesma simetria C2V. Para fazer uma comparação com uma molécula um pouco diferente, trouxe o exemplo da amônia, que possui um eixo C3 que passa no nitrogênio. Ao girar de 120 graus, os nitrogênios vão todos para a mesma posição original, e essa molécula apresenta também três planos de simetria, 3 sigma-Vs, sigma-V 1, sigma V2 e sigma V3, logo essa molécula pertence ao grupo de pontos C3V. Um outro exemplo de simetrias que nós temos são dos grupos diedrais, que são grupos que possuem o NC2 perpendicular a CN, que levam à obtenção dos grupos DN, DNH e DND. Começando com o exemplo do grupo DN, é o grupo que não possui nenhum sigma. Ele possui NC2 perpendicular a CN, mas não possui sigma. Por exemplo, tris-etileno diamino cobalto 3. Nós vamos ver melhor essa estrutura nas próximas aulas, mas observando aqui um esquema que mostra como é o complexo, nós vemos que o ligante forma alças em torno do centro metálico e aqui está desenhado de uma forma esquemática como seria esse ligante ligado ao metal que estaria aqui no centro. A gente observa, se a gente tentar passar um plano de simetria nesses desenhos, a gente não tem esse plano, não existe esse plano. A única coisa que a gente consegue ver é que se a gente pegar aqui ao centro e fizer um giro de 120 graus, a gente chega na mesma posição, indistinguível da original. E essa molécula também possui três, no caso ela possui um C3 passando no átomo de cobalto aqui no centro, e possui três C2 perpendiculares a C3. Esses C2 eles estão aqui, passando no meio das alças dos ligantes, logo essa molécula pertence ao grupo de pontos D3. No próximo exemplo, são moléculas que possuem NC2 perpendicular a CN, mas também possuem um sigma-H. Então, por exemplo, pentafluoreto de fósforo, ele possui um eixo C3 que passa aqui na ligação axial FPF, e nós temos um plano, que é um plano formado pelo triângulo que está aqui na posição equatorial. Logo, essa molécula pertence ao grupo de pontos D3H. Se nós olharmos a geometria dessa molécula, ela é uma bipirâmide trigonal. Se compararmos com o trifluoreto de boro, ele é um triângulo trigonal plana, e aí nós verificamos então que ela possui um eixo C3 passando pelo boro, e nós possuímos também três C2 que são perpendiculares ao eixo C3, que passa aqui em cada flúor e boro. Logo, essa molécula possui também um plano de simetria, que seria um plano perpendicular ao eixo C3, que entra no boro, que é esse plano do papel. Logo, o grupo de pontos dessa molécula é D3H. Então, isso aqui eu trouxe mais um exemplo para vocês de geometrias diferentes, mas mesma simetria molecular. Aqui nós temos também o exemplo do etano alternado, que é uma configuração
que a gente chama, segundo a IUPAC, de antiperiplanar ou antietano, ele possui, como nós já vimos, o eixo C3, que passa através dos átomos de carbono, mas também possui 3 eixos C2 perpendiculares a C3, e ele possui também 3 sigma-Ds, que são colineares com esses eixos C2. Desculpa, que não colineares, que passam entre os eixos C2, que são perpendiculares. Logo, essa molécula possui grupo de ponto D3D. Para a gente determinar a simetria molecular, nós precisamos usar a carta de fluxo. Eu espero que vocês estejam fazendo bastante uso dessa carta, porque é só com ela que a gente consegue fazer as perguntas corretas e chegar na geometria correta. Em resumo, as moléculas que possuem o mesmo grupo pontual possuem os mesmos elementos de simetria. E as moléculas podem possuir geometrias diferentes e terem a mesma simetria, como, por exemplo, a água, que possui geometria angular, e o SF4, que possui geometria de gangorra. Ambas as moléculas pertencem ao grupo de pontos C2V, ou seja, elas possuem a identidade, que é comum a todas as moléculas, possuem um eixo C2 e possuem 2 planos sigma-V. Bons estudos e até a próxima aula!